7 horas e 52 minutos, voltamos com Folha no Ar, primeira edição. E o nosso papo com a doutora Arlene Valdez Arias, secretária de Saúde do município de São João da Barra. Arnaldo já colocou mais ou menos o assunto, né, Arnaldo? Vamos dar seguimento então ao nosso papo. Isso, para quem não estava acompanhando a gente, só para recordar, no finalzinho do bloco anterior, trouxe aqui a sugestão do reitor da UENF, o Raul Palácio, sobre um balanço dos indicativos da saúde pública em São João da Barra. Então, essa é a questão, é a bola rolada para a senhora falar aí. A senhora não, para você falar com relação a esses números da saúde no município. Então, os indicadores de saúde, eles são diferenciados em São João da Barra precisamente pela atenção primária. Indicadores de saúde, quando a gente fala de acompanhamento de gestante, por exemplo, captada de forma precoce com indicador de saúde bom para o município, indicadores de saúde, por exemplo, de mortalidade materna, que é ínfimo no município, eu posso trazer os números para você posteriormente. No último análise, é importante até o Raul trazer esse tema agora, porque os indicadores de saúde do Ministério, eles mudaram totalmente nos últimos 6 meses, né? A gente está vivendo hoje uma política pública no Brasil de um desmembramento do SUS, né? De um olhar um pouco afastado da atenção primária em saúde. Isso foram questionamentos nas últimas reuniões que a gente tem realizado no Estado, entre todos os secretários, e a mudança do financiamento estadual para a atenção primária é real, né? Tem uma diminuição grande no financiamento estadual e é baseado nesses indicadores, né? A gente fez um trabalho no Estado, numa análise individual dos indicadores de cada município, e São João da Barra é um dos municípios que vai ser menos afetado nessa mudança das avaliações, porque a gente cumpre os indicadores da saúde da mulher, os indicadores de saúde da criança, que são programas que existem, do programa Saúde na Escola. A gente recebeu agora uns recursos também, porque cumpre com os indicadores de vigilância epidemiológica. Então, assim, o que afetaria hoje São João da Barra? Que com esse desmembramento do SUS, eles mudaram a classificação das unidades de saúde. Eles classificaram as nossas unidades de saúde todas como urbanas. O que faz que, segundo o Ministério da Saúde, devo ter 4 mil habitantes por unidade de saúde. Eu tenho 11 unidades de saúde e nunca São João da Barra vai ter 44 mil habitantes, né? Então, a gente já fez um recurso para eles, porque nós temos um cadastramento de 98% da população. Então, eu posso trazer posteriormente para vocês, né, os números em específico, mas os principais indicadores de saúde, que seriam a cobertura médica e cobertura de cadastro, a gente está em 98%, a cobertura vacinal das principais vacinas, por exemplo, agora teve uma campanha de AD sarampo, a gente está com 120% na cobertura vacinal, né, a gente nos indicadores de saúde da mulher, de controle do câncer de mama, de câncer de colo do útero, de pré-natal, a gente está cumprindo todos os indicadores acordo o Estado indica, o acompanhamento das crianças até 5 anos, que são os indicadores de saúde da criança, o programa Saúde da Criança, também a gente cumpre todos como o Estado indica. Você citou a questão do câncer, desse acompanhamento, e a gente que acompanha a política, na sessão da Câmara, não tem um mês que não se fala na aquisição de um mamógrafo para o município. O município tem mamógrafo, não tem, precisa de novo, dá para cobrir o município. Como que é essa situação? É interessante você falar isso, até porque na última reunião dos secretários foi falado sobre isso. Carapebus e outro município do interior do Rio de Janeiro fizeram a aquisição de um mamógrafo, eles chamaram mamógrafo de elefante branco. Né? Por quê? A gente, quando fala de gestão em saúde, a gente tem que falar com números, né? E se eu tiver um mamógrafo que ele consegue fazer de 25 a 50 mamografias em um dia, em 2 meses eu faço a mamografia de toda a população são-joanense. Então, é um gasto que quando você vê a utilização desse equipamento em São João da Barra, depois de 2 meses você não vai ter como ter a quantidade de população necessária para fazer esse atendimento. Fato isso que a gente, com 10 vagas por dia, conveniada com outro município como é Campos, a gente conseguiu, durante o mês de outubro, atingir as metas, né? Hoje não temos um atraso no agendamento de mamografia. Eu peço à população, quem tiver atraso, por favor, procurar novamente o Centro de Regulação. E aproveito a oportunidade de você falar isso para passar uma informação para a população são-joanense, que todo o serviço de regulação do município ele foi informatizado. Né? Eles já sabem isso, quando eles vão ao posto de saúde, é totalmente informatizado, com prontuário eletrônico, o encaminhamento foi feito por prontuário eletrônico. Eu tenho observado algum falar assim, mas meu agendamento ainda não chegou. Então, eu peço que quem tem um agendamento muito antigo, por favor, procure novamente a unidade de saúde, para ver se o cadastro dele já foi realizado nesse sistema informatizado, se ele se encontra dentro do sistema. Tá? Mas, realmente, quando a gente fala de mamografia e de alguns exames de imagens, que eu ouço muito bater nisso, a gente explica para eles que a gestão pública se faz
faz desse jeito. Você procura saber a necessidade real. O quanto que vai me custar um aparelho, o quanto que é essa utilização desse aparelho por dia e se eu vou ter demanda para isso. Por exemplo, a tomografia, a gente tem muito interesse de adquirir, né? A gente tem conversa sobre isso, mas pelo fato de que ela pode ser utilizada na urgência, né? Mas mamografia, eu não tenho mais de 100 pacientes na fila de espera. Em uma semana, com um mamógrafo comprado em São João da Barra, a gente consegue abater isso. E depois eu faço o que com esse mamógrafo em São João da Barra, sem demanda, tendo outras demandas interessantes para o município, né? A gente tem que trabalhar com prioridades. O que é que realmente eu necessito? Hoje, conveniado, eu consigo atingir a meta que eu preciso de mamografia e oferecer para a população, né? É mais barato, então, comprar esse serviço aqui em Campos, seja é mais barato, é mais coerente, entendeu? Porque a gente compra em Campos a valor SUS e é mais coerente pelo fato que eu estou falando. Não adianta você comprar um equipamento que vai ter uma capacidade de utilização que você não consegue atingir porque você não tem essa demanda. Então, a gente faz essa análise, por exemplo, ultrassom. Se eu vou contratar um serviço de ultrassom como a gente fez agora, que colocou na policlínica e aumentou o serviço de ultrassom com um contrato de mais 3 médicos, a gente faz o levantamento de quantos ultrassons entram no sistema mensalmente. Aproximadamente 1.600. Então, eu tenho que aumentar a minha demanda de ultrassom. Agora, mamografia, eu não tenho na fila de espera, não entra mensalmente mais de 15 a 20 pedidos no sistema. Quando você vai ter um equipamento de mamógrafo, que um dia ele vai fazer essa quantidade de pedidos que entra no mês inteiro. Então, a gente, quando faz gestão de saúde, a gente tem que observar esses números. Qual é a minha demanda mensal? Vamos lembrar que São João da Barra é uma cidade pequena. Então, tem serviços que são mais interessantes realmente você terceirizar do que colocar dentro de São João da Barra. Pelo custo que ele vai ter e pelo fato dele ficar inutilizado durante um período. Presidente da Câmara de São João da Barra, Luiz Siqueira. Bom dia, doutora Arlene. Muito boa essa iniciativa de descentralização dos serviços, melhorando a qualidade dos atendimentos para a nossa população. Tem um outro comentário aqui, João Marcelo Sá. Esse entra mais na questão que a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Mais Médicos, sobre o fim do Mais Médicos, mas eu estou trazendo a pergunta porque a pergunta do ouvinte a gente sempre traz para o entrevistado. Doutora, como é o relacionamento do regime ditatorial cubano com a senhora e com a família da mesma? Eu acho que pode ser por essa questão do fim do programa, a decisão de ficar no Brasil. Tem alguma interferência do regime nisso? Na verdade, eu fiquei no Brasil antes de terminar o programa Mais Médico, né? Eu fiquei no Brasil, eu saí do programa Mais Médico no ano 2017 e o programa ele acabou no ano 2018. Eu tomei a decisão, e meu contrato terminou em julho de 2017, eu tomei a decisão de ficar no Brasil. Eu não saí no momento da rescisão mesmo do programa. A rescisão, a situação com o meu país, com minha família, é normal? Assim, não acontece nada do que a pessoa fala, que tem que tomar medidas com a família, isso não existe, isso é muito antigo, né? A gente está em um ano de 2020 já. Já com relação a mim, realmente, o meu governo me considera desertor, porque na época, em julho de 2016, eu deveria ter voltado ao meu país, tinha rescindido o meu contrato com o Brasil, o interesse do meu governo era me enviar para outros países. Eu decidi trabalhar no Brasil e não nos outros países que seria interessante para o meu país, então isso me coloca na posição de desertor. Qual é a condição disso? Que eu não consigo voltar no meu país em um período de tempo de 6 a 8 anos até eles me autorizarem. É meio que uma pena, bastante injusta. Os cubanos que estamos fora do Brasil, fora de Cuba, estamos lutando contra isso. Então, essa realmente é uma medida que existe e que foi o que me levou assim, a ser uma decisão bastante difícil o conhecimento da existência dessa lei, que uma vez eu declarada desertora pelo meu país, eu tenho um período em que eles me proíbem retornar ao meu país. Assim, a saudade é enorme, mas eu espero trazer pronto a minha família para me visitar. Então, por mais que você não possa ir até lá, eles podem ser, não tem nenhuma sanção à família. Não, que não... é só comigo como médica, por não ter voltado na época que eles consideraram estipulado. Tem uma outra questão aqui, agora um pouco mais polêmica, isso aqui é conhecido, o Andinho lá de Gruçaí, o Anderson Azeredo, falando que o centro de emergência continua fechado. Nós vamos falar sobre isso no final, como eu já falei. Falta vacina nos postos de saúde, medicamentos, posto de saúde do Carrapicho em Atafona, não tem sequer uma ambulância. Enquanto isso, ele faz uma acusação aqui que eu não tenho como provar, que uma empresa ligada a um determinado vereador teria faturado mais de 7 milhões com aluguéis de ambulância. Cadê as ambulâncias? Faltam ambulâncias nas unidades de saúde? Então, eu queria falar para a Andinho, aproveitar a oportunidade, que quando fala de saúde tem que falar com conhecimentos de causa, né? Falar que falta vacina em São João da Barra, primeiro corrigir ele no fato que o município não faz a compra das vacinas. As vacinas são um programa ministerial e o Ministério da Saúde que faz a compra e entrega essas vacinas para o município. Em São João da Barra, a gente não tem falta de vacinas. Teve uma falta nacional da pentavalente nos últimos 2 meses. No caso do município de São João da Barra, a gente não conseguiu, não chegou
a ter um déficit total, foi um dos poucos do município que conseguiu manter, até porque nós temos bastantes unidades de imunização para a quantidade de população que nós temos, então permitiu manter um equilíbrio, né? Mas não existe essa falta de vacina. Ele poderia falar a vacina que está faltando, onde que está faltando, que seria bem mais interessante, né? Mas ressaltar que a vacina, ele é um programa ministerial, programa de imunização, não existe possibilidade de compra e aquisição dessa vacina pelo município, e que é importante se falar que a imunização é por um esquema vacinal, né? Então também pode ser procurado, pode ter procurado uma vacina determinada em um horário que não era para ele, em um momento que não era para ele tomar essa vacina, né? Sobre a falta de medicamento, acho que deveria falar o mesmo, né? Porque a nossa REMUME, que é a quantidade de medicamento que nós oferecemos no município, ele tem mais de 100 itens por acima do que é estabelecido pelo Ministério da Saúde, né? Então, acho que ele deveria justificar com respeito a isso. Se ele for a qualquer unidade para ser medicado, ele vai ser medicado. É importante ele estar procurando também um medicamento no lugar adequado. Porque se ele for procurar uma dipirona injetável em uma unidade de estratégia de família, ele não vai achar. Como mesmo se ele for procurar o medicamento que ele é oferecido pelo IPG em uma unidade de emergência, ele também não vai achar. Porque se tem protocolos para disponibilizar esse medicamento de uma forma adequada em cada unidade de saúde, né? Com respeito às ambulâncias em Atafona e Carrapicho, ele está falando de Atafona, que tem uma população de 1.700 habitantes. Está falando de Carrapicho, que também tem uma população aproximada de 2.000 e poucos habitantes, estratégia de saúde da família. Tá? Então, aí falaríamos que não existe uma necessidade grande de ambulância, seria, nesse caso, só uma ambulância básica para a característica da população. E para um atendimento de emergência, a gente conta com o resgate com 2 ambulâncias na sede do município, que seria na Santa Casa. Sobre essa outra acusação que ele faz, como você fala, ele não tem conhecimento de causa mesmo, mas eu queria aclarar para ele que na saída da gestão anterior da prefeita Carla Machado, ela deixou 10 ambulâncias para o município todo. Na volta da gestão, a gente não achou nenhuma ambulância no município, estavam todas quebradas, absolutamente. Dessas todas quebradas, conseguimos recuperar apenas 2, né, e que não conseguem sair do município, e por isso se tomou a medida, primeiro, porque estava sem o serviço no município por urgência do serviço, e por outro lado, porque a gente observou que o fato de contratar a ambulância com a manutenção, a responsabilidade de todo o equipamento, que a ambulância não é só o carro, né, gente, são ambulâncias tipo D, que a gente tem hoje no município de São João da Barra, que tem todo o equipamento do UTI dentro da ambulância, né. O contrato dessa ambulância sai bem melhor para o município, porque você não tem que fazer essa manutenção, né? E permite também a continuidade, então, desse serviço. No caso de uma próxima gestão vir novamente e conseguir acabar com 10 ambulâncias que estavam em todas as unidades de saúde. Ainda se corrigindo ele novamente, a gente fez a aquisição de 2 ambulâncias básicas que vão ser entregues nas próximas inaugurações também da unidade de saúde. Outra questão, você citou aí a questão de medicamento, que ele levanta como falta, e você corrige a informação, enfim. Mas tem uma coisa que me chama muita atenção em São João da Barra, ao ler diário oficial, é a quantidade de medicamentos, a quantidade que é comprada com decisão judicial. Isso interfere muito no trabalho de vocês, essa judicialização da saúde? Nós já recebemos alguns juízes aqui que falam sobre essa demanda, o quanto isso tem crescido ultimamente. Pedidos de medicamentos, home care, enfim, serviços de saúde. E para vocês, como que é para vocês também essa judicialização toda dessa questão? A judicialização da saúde é uma realidade hoje no Brasil, né? Os medicamentos que você observa, por exemplo, na publicação do Diário Oficial, são medicamentos que não formam parte da REMUME, que são os medicamentos que a gente oferece dentro do município, não formam parte também dos medicamentos que são oferecidos pelo Estado, são medicamentos que utilizam por uma menor quantidade de pacientes, uma dose diferenciada, e não formam parte do SUS. Realmente a procura para essa judicialização de saúde aumentou muito no último período. A gente teve reunião com os juízes do município, teve uma reunião também com a Defensoria Pública do município. A gente tem uma médica dentro da Secretaria de Saúde que fica avaliando esses pedidos, porque muitas vezes chegam pedidos como médicos de outros municípios, pacientes de outros municípios, realizando pedido de judicialização, por exemplo, para cirurgias. Quando a gente vai procurar o paciente não é de São João da Barra, né? O que a gente tem feito com respeito para melhorar isso, que é uma compra emergencial, fora do planejamento, ela atrapalha muito o funcionamento, demora para chegar para o paciente, porque a gente precisa ter esse orçamento, é um processo que, por mais que a gente tente acelerar, ele tem uma série de pautas que a gente tem que cumprir. A gente fez 2 pregões durante o ano passado, com a lista de medicamentos, a gente fez o histórico, o levantamento histórico de todos os medicamentos de compra judicial. O que acontece com o Ministério da Saúde, ele estabelece um preço com 20% de desconto em todos esses medicamentos judiciais. Quando a gente faz o pregão, a gente encontra que
A empresa farmacêutica do Brasil não vende com esse valor, como o Ministério estabelece que deve ser feito, e a gente encontra um pregão com quase todos os itens de certo. Um pregão de 370 e poucos itens, a gente conseguiu lançar em 50 medicamentos aproximadamente. A gente está com pronósticos de refazer agora esse pregão novamente em janeiro. Esperemos que dê resultado para não demorar a entrega desse medicamento judicial para o paciente. E home care também é um serviço que tem muita demanda judicial. Eu lembro no governo passado, na gestão do ex-prefeito Neco, a gente recebia muita reclamação com relação a esse serviço, atraso de pagamento, empresas querendo parar. E hoje em dia também aparecem algumas reclamações pontuais de demora para conseguir o serviço. Como que está a situação? O serviço de home care em São João da Barra, ele é totalmente judicializado. A gente passa ele pelo juiz, é emitido um laudo pela unidade de saúde da família, com um protocolo que foi criado no município, baseado na tabela da ABMIG, que é a tabela que o Ministério estabelece para a classificação do paciente, se tem necessidade ou não de home care. E a gente judicializa, até porque são muitos pedidos. Se a gente observa, de 100 pedidos que chegam, 30 pacientes têm necessidade real de home care com um serviço caro para ser oferecido. Então, todos os pacientes que se encontram hoje no home care em São João da Barra são judicializados. A empresa atual não tem nenhum tipo de reclamação por parte dos pacientes. A gente acompanha isso pelo programa de atenção domiciliar, pelo fiscal da empresa, né? As reclamações na gestão anterior foi que também a empresa ficou sem receber durante um longo período de tempo. Acho que aproximadamente, tem até o valor anotado aqui, quase aproximadamente 2 milhões de reais. Ficou a dívida da empresa da gestão anterior. Eu tenho conhecimentos de causa, porque a gente teve que fazer o pagamento na gestão atual dessas dívidas anteriores, né? Então, essas eram as principais queixas. Eu acho que o que a população pode estar hoje achando problemas com o home care é o acesso ao serviço, mas porque tem que entender que são serviços diferentes de cuidador e home care, né? Home care é um serviço quando a pessoa precisa de atendimento médico ou atendimento de enfermagem de forma continuada. E então, algumas vezes, existem erros nesses conceitos, e a gente tem trabalhado na promoção do programa de atenção domiciliar, de publicar essa tabela da ABMIG, de publicar esse protocolo para orientar a população a respeito a isso e ajudar a eles a entrar com uma maior facilidade nesse processo de judicializar. Eu vou a uma pergunta aqui de ouvinte, a Miriam Rodrigues. Bom dia, mas eu vou emendar uma outra depois dela. Tá. Bom dia, por que não se faz uma UTI neonatal em São João da Barra? Acredito até que a resposta vai vir igual a questão do mamógrafo, pela demanda. Mas o atendimento de UTI mesmo, no município, de maneira geral. Na época do centro de emergência, e a gente não vai entrar muito nele agora, que a gente pediu de deixar para o último bloco, tinha a questão da sala vermelha ali, que seria uma pré-UTI ou mesmo uma UTI, pelo menos era o que se vendia, né, com essa imagem. Quando volta para Santa Casa, lá também tem essas salas desse tipo de atendimento para os pacientes mais graves. Há a previsão de São João da Barra ter mais leitos nesse sentido? Então, como você falou, vamos deixar o centro de emergência para depois. E respondendo a pergunta de Miriam, uma UTI neonatal é uma unidade de um alto atendimento, de um alto custo. E a gente tendo 271 partos. Em um ano inteiro, a gente precisou 2 encaminhamentos para UTI. Então, esse tipo de caso a gente encaminha e contratualiza com outros municípios, porque não tem demanda, graças a Deus, né, que a gente não precisa continuamente de um encaminhamento de uma criança para UTI. Isso não quer dizer que a maternidade não conte com uma sala de estabilização, né, para fazer todo o primeiro atendimento de alto risco, que é o que sempre é feito em qualquer hospital, até onde tem UTI. O primeiro é feito um atendimento na sala de estabilização, para depois dar entrada na sala da UTI, que faz o acompanhamento. Então, a gente conta com toda a estrutura em São João da Barra, com essa sala de estabilização neonatal, com pediatra em todo o plantão da maternidade, né? E depois de estabilização, caso necessário, a gente envia então uma ambulância também tipo D, UTI móvel, para o serviço de UTI contratualizado, né? No caso de que você estava falando da sala vermelha, São João da Barra não tem UTI, sempre foi um serviço anterior, que seria a UPG. Hoje a Santa Casa conta com UPG, com 6 leitos, né, que é o primeiro período. A gente conta com o leito clínico, a sala de estabilização, para qualquer paciente que chegar nesse processo, que seria também a primeira sala vermelha que tinha no antigo centro de emergência. E depois ele fica internado na UPG, em caso de precisar de um atendimento mais especializado. Com certeza seria um grande interesse para o município adquirir UTI, mas é um serviço, como eu falei para você, que precisa de espaço, está nos próximos projetos do município, precisa de credenciamento do Estado, de uma série de autorizações, de uma equipe bem maior, né? A UPG hoje, ela consegue atender ao alto risco, que nós temos hoje em São João da Barra, e nós temos contratualizado não só pela PPI,
e pelo SUS em campo, como também temos uma contratualização com a Santa Casa de Campos, né, que a gente faz a transferência desses pacientes se a vaga do SUS demorar muito. A gente coloca uma negativa do SUS e o nosso paciente não fica esperando muito na fila de espera para a vaga do UTI, porque vai pela contratualização para a Santa Casa. Você citou a Santa Casa de Campos e anteriormente citou também a dívida com a empresa de home care. Saiu no Diário Oficial há pouco tempo um reconhecimento de dívida com a Santa Casa, que seriam dívidas da gestão anterior. Você tem informação sobre esse número e como que está essa situação relacionada à Santa Casa? Hoje o município ainda deve a Santa Casa de Campos ou essa dívida está parcelada? Como que ficou? Não. Como que você acertou essa situação? As dívidas da gestão anterior, de 2013 e 2016, elas chegaram a um montante de um valor aproximado de 66 milhões. Se a gestão atual recebe um aproximado de 66 milhões... em geral, da prefeitura. Sim. Agora, da saúde, por exemplo, com a Santa Casa de Campo, a gente tinha uma dívida de 2 milhões e 171 mil aproximadamente. Como a Santa Casa de Campo também tinha uma dívida bem antiga com São João da Barra, mediante um TAC, se fez uma conversa e se fez uma equiparação de dívida atual. Então, com a Santa Casa de Campo já não existe mais dívida por parte de São João da Barra, depois de assinar esse TAC durante o ano passado, e uma das coisas é esse contrato atual que existe com a Santa Casa de Campos. Por exemplo, outra dívida que existia no governo anterior foi com a Santa Casa de São João da Barra, que existia uma dívida de 3.537.804, referente a 2015 e 2016. Dessa dívida, na gestão atual, já foram pagos 2.127.000. Né? E o resto já foi apurado, foi apresentado até no Conselho de Saúde um período atrás, tem aproximadamente uns 2 meses, o restante que está faltando de pagamento de 2016, que a Santa Casa de São João da Barra ficou sem receber durante o ano de 2015 e durante todo o ano de 2016. Dívidas com terceirização da saúde, Potilimp, Átrio e outras empresas de serviço, tem aproximadamente 30 milhões de dívida. Então, assim, é importante também a população conhecer isso, porque quando você começa uma gestão, você faz seu planejamento de trabalho. Mas você pode fazer uma arrecadação como fez a prefeita Carla Machado em 2018, que conseguiu fazer uma economia de aproximadamente 41 milhões, foram reconhecidos na última aprovação de contas dela perante o Tribunal de Contas, e ainda assim ela não consegue executar nos planejamentos que ela necessita, como, por exemplo, a abertura do centro de emergência, porque ela tem em conta uma dívida da gestão anterior de 66 milhões. Então, quando você faz o balanço, ele fica negativo. Como você vai utilizar um dinheiro quando você tem uma dívida, que por mais que seja uma gestão diferente, é a mesma prefeitura. E você tem que utilizar para ressarcir. A gente tem realizado pagamentos de outras empresas, como a Clínica São Camilo, as empresas de internação externa de São João da Barra, que tinham em Itaperuna, tinha uma dívida de aproximadamente 1.500.000. Então, assim, são valores altos que atrapalham a gestão atual. Ainda em 2018, a gente estava pagando Santa Casa de São João da Barra, e agora, em 2019, a gente continua realizando pagamentos da Santa Casa de São João da Barra. Eu vou voltar aqui aos nossos ouvintes. A doutora Sandra Maria Teixeira dos Santos, que sempre acompanha aqui o programa, faz um pedido meio particular, mas vou fazer a leitura aqui. Doutora, eu sou funcionário federal e estadual atuando no pré-natal de adolescentes e o SG Geral em Campos. Gostaria de transferir minha matrícula para São João da Barra, já que também sou morador e amante de Atafona. A senhora me aceita? E parabenizando pela entrevista. Mas aí é uma questão pessoal, depois a senhora responde a doutora Sandra. E a Mônica Paz também traz aqui. Doutora Arlene, pode falar sobre o pé diabético? Acredito que o número de atendimento seja expressivo. Sim. Então, o pé diabético também é um serviço que se encontra hoje dentro do convênio da Santa Casa. A gente faz atendimento do município todo. Um dos projetos para esse ano é a descentralização desse serviço de curativo. Durante o ano passado, a gente fez uma capacitação de todos os enfermeiros da estratégia de saúde da família sobre curativo tipo 2, que são os curativos realizados no pé diabético, para manter esse link do acompanhamento do paciente entre o pé diabético e a estratégia de saúde da família. Esse também é um acompanhamento para todos os pacientes com feridas crônicas dentro do PSF, que entrega mensalmente todo o material curativo necessário para esse paciente e orientado toda a medida higiênica de acompanhamento, né? Os números realmente são expressivos, a equipe do pé diabético é muito qualificada e a gente faz um acompanhamento com responsabilidade. O pé diabético também conta, além do pé diabético, a gente conta com especialistas em angiologia no município para fazer avaliação e acompanhamento desses pacientes. Tem outro assunto... Eu queria colocar uma coisinha. Doutora Arlene, fica muito evidente, pela nossa conversa aqui e pela facilidade com que você trata as nossas perguntas, do seu conhecimento da parte de gestão e
conhecimento de toda a estrutura realmente de uma saúde de um município. Mas me parece também que existe uma relação muito próxima com a prefeitura, com a prefeita, que deve refletir em reuniões e constantes, porque senão não seria possível realizar da forma que vocês realizam. Isso daí é uma característica da gestão, né, da prefeita Carla Machado. Ela é muito presente em todos os setores do município, não só na saúde. Ela é muito presente na educação, ela é muito presente na saúde, em todos os serviços. Ela tem uma semana, ela esteve comigo na Santa Casa, ela visita continuamente as unidades de saúde. A população de São João da Barra é uma população que tem muito acesso à prefeita também, não só os secretários. Tem muito acesso diretamente aos secretários. Sim, a minha porta ela é aberta para todos os pacientes que quiserem me procurar lá durante a semana, deixar agendado com a minha secretária, se chegarem no horário do almoço eu atendo. Então, acho que uma característica da gestão da prefeita Carla Machado, que ela transmite também para os seus gestores, a disponibilidade, a transparência na informação. A gente faz intercâmbios de ideias, né? A informação de uma secretaria fica disponível para outra secretaria, fica disponível para a população. O nosso relacionamento com o Conselho de Saúde, todo o que é feito na Secretaria de Saúde é passado pelo Conselho, isso é exigência da prefeita, né? A gente ter uma transparência total em tudo o que é realizado e escutar a demanda da população. Não. Com relação no primeiro bloco, a gente falou um pouquinho, doutora, sobre a sua atuação Cuba, Venezuela, Brasil. E eu queria voltar um pouquinho a isso, só para falar sobre o SUS. Como que você encarou essa realidade, essa diferença desse sistema de saúde aqui do Brasil? Então, ele é muito bonito no papel, né? Mas na prática... Então, o SUS, como você falou, ele é realmente perfeito no papel. Ele papel é realmente, tudo. Sim. A atenção primária em saúde em Cuba, eu acho que ela é muito organizada. Se a gente lê o documento do SUS, você fala assim, gente, estamos há anos-luz ainda, então. São muito mais organizados. Por exemplo, não existe em Cuba agente de saúde da família, não existe em Cuba uma equipe de saúde da família com pediatra, com obstetra, com enfermeiro, com 2 técnicos, como acontece em São João da Barra. E realmente, quando eu cheguei no Brasil, eu me impactei. Eu falei, gente, estamos com uma saúde, a atenção primária em saúde, uma gestão de SUS realmente muito mais organizada. Eu acho que a dificuldade de conseguir implementar o SUS à plenitude, né? Precisamente pelas mesmas políticas que são implementadas pelo Ministério da Saúde, que algumas vezes são contraditórias, como eu expliquei agora há pouco, que eles me exigem um cadastro que é impossível eu chegar pelas características de São João da Barra, que nunca vai ter essa população. O financiamento do SUS, ele é bem desfasado, né? Se a gente conversa com outros médicos nas reuniões, a gente observa que o que o SUS permite pagar por cada procedimento são valores desfasados, há muitos anos que não são atualizadas essas tabelas. Desde o início dos anos 90. Isso, precisamente. E por isso que sofre tanto, então, os hospitais filantrópicos, os hospitais contratualizados sofrem tanto, porque o financiamento ele é pouco. Então, acho assim, que o SUS ele é muito lindo, mas ele precisa de atualização. Ele precisa atualizar essas diretrizes do SUS, ele precisa de atualizar do Ministério, acompanhar e ajudar a gente a fazer atenção primária de saúde, a fazer medicina no Brasil. Eu estava falando com vocês agora há pouco sobre as últimas reuniões que a gente teve no Estado. A gente tem conversado muito sobre isso. A gente observa aos poucos que as novas políticas estão desmantelando o SUS. Estão piorando a nossa situação de um município conseguir manter uma atenção primária de saúde ou um serviço de saúde funcionando. Esses dias teve até um comentário em São João da Barra, que falaram assim, mas a atenção primária ela é completamente financiada pelo Estado, pelo Ministério da Saúde. Por favor, sim. Uma unidade de saúde recebe de financiamento aproximadamente 8 a 9 mil reais mensais. Isso não chega no valor do médico. Imagina o valor do restante da equipe. Então, ele é totalmente financiado pelo município, né? O financiamento ministerial que a gente recebe é muito pouco. Então, sim, o SUS é muito lindo, o SUS ele é perfeito, as diretrizes do SUS, os princípios do SUS, eles conseguem levar uma saúde de qualidade, mas precisa do maior apoio do Ministério. É importante também, quando você fala de SUS, o pessoal olhar com mais carinho para o SUS, porque não adianta eu ter um plano de saúde que eu ainda assim vou precisar do SUS. Imunização é feita pelo SUS, controle que está sendo feito no Brasil inteiro hoje, pelo coronavírus, que ainda não tem nenhum caso suspeito nem positivo, ele é feito pela SUS, pela vigilância epidemiológica, né? Então, assim, o SUS realmente ele é a base do país, né? A gente falando sobre o SUS aqui, chegaram 2 perguntas do professor Henrique da Hora, que também já esteve aqui com a gente em uma entrevista, mas eu vou levantar as perguntas dele e a gente deixa para abrir o próximo bloco, então. É sabido que a tabela do SUS não reflete o verdadeiro custo dos procedimentos realizados, foi o que a doutora acabou de colocar aqui.
é contratar demandas pequenas com outros municípios, não é pesar outros sistemas de saúde, se isso não acaba refletindo. Vamos usar um exemplo prático: São João da Barra contrata campus, isso não pesa para o município? E se os custos são realmente cobertos e gera recursos para os municípios? O que acha de montar estruturas que têm poucas demanda e contratuar com outros municípios? Pois o problema de saúde não é exclusivo de um município, mas de todo o interior do Brasil. Seria transformar, por exemplo, na questão de mamografia que a senhora colocou, que não tem demanda. Por que não oferecer criar um centro de imagens, por exemplo, oferecer esse serviço? Mas ficam esses assuntos para o próximo bloco. Tá bom. Nós vamos então a um pequeno intervalo, 8h23, é o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Moderna, empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Vamos fazer chover solidariedade. Ajude as famílias do Noroeste Fluminense atingidas pelas cheias. Doações de alimentos, água mineral, roupas e produtos de higiene no Calçadão Centro, de segunda a sexta-feira, das 9 às 19 horas. E no Balneário de Atafona e no Açu, aos fins de semana, nos shows de verão. Uma campanha da Prefeitura de São João da Barra e Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Apoio Folha FM. A rede de drogarias Leopoldina, hoje com 10 lojas, é uma das empresas 100% campista. Por isso, a relação com seus clientes vai muito além de vender remédios. A rede de drogarias Leopoldina tem como prioridades a sua saúde, bem-estar e qualidade de vida. Desta forma, mantém a excelência no atendimento, menor preço, entrega rápida e fazem até 3 vezes nos cartões. Drogarias Leopoldina.